Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Eu sou Edileno Capistrano e vou apresentar um pouco do desembaralho da tipografia, pegando o gancho da colega Fernanda, que fez um trabalho muito bacana, que tem um jogo tipográfico também. O professor Paulo Souza não pôde vir e eu estou representando ele. Certo. O que é o desembaralho? O desembaralho é um trabalho de pesquisa que reúne 40 tipografias brasileiras e resulta num jogo de cartas e um livro. E tem como objetivo levar o trabalho, a produção tipográfica brasileira a interessados no assunto e fomentar o estudo e o interesse no trabalho tipográfico, brasileiro. Como surgiu? O desembaralho surgiu como meu trabalho de conclusão de curso e foi em 2009 na Escola de Belas Artes, na UFBA, Universidade Federal da Bahia. E teve a orientação do professor Paulo Souza, que após formado integrou o projeto como coautor. O uso do termo desembaralho foi escolhido pelo seu significado, que significa organizar, classificar, desembaraçar. E a escolha do tema foi devido à limitada produção literária sobre tipografia brasileira e também pelo destaque e aumento em interesse em tipos brasileiros. A metodologia adotada foi de Bruce Asher, que é dividida em 3 fases: a analítica, que é a fase de pesquisa, a fase criativa, que é a fase de estudos práticos de desenho em RAFs, e a execução do projeto. E aqui já é o processo de criação, que foi, durante a pesquisa eu encontrei diversas fontes brasileiras e em diversos locais, internet, revista, livros, e estavam assim, embaralhadas. E o trabalho que eu tive foi perceber a similaridade entre elas e ir organizando em grupos, que nesse caso foram 4 grupos, já pensando também no jogo, de uma maneira de facilitar a criação. E diante disso eu fui especificando cada categoria com fontes vernaculares, fontes tipofreaks, fontes para texto e fontes de dingbates. As vernaculares e tipofreaks são fontes de displays, que são fontes para títulos. E reúne diversos tipógrafos de toda a região do Brasil e estados diferentes. Eu apliquei a cor para facilitar a criação do jogo. E tem a definição de cada uma delas. As fontes para textos são aquelas que são para ser lidas rapidamente em grande quantidade, e as fontes vernaculares são aquelas inspiradas nos trabalhos de letristas populares. Os dingbates são aquelas onde as ilustrações, vinhetas tomam a forma de letras, o lugar de letras. E a tipofreaks é um termo de um curso de um tipógrafo, Fábio Lopes, paulista, onde ele associa outras áreas de criação na tipografia, que seria música, fotografia. E esse painel semântico são as referências que eu utilizei para criar as peças, porque envolve tanto o jogo quanto cartas e também a embalagem, a caixa. Então aqui tem alguns modelos de caixa, algumas cartas também e alguns jogos tipográficos que já existiam, que eu achei durante a pesquisa. Aqui já foi para criar o logotipo, alguns estudos, umas garaturas. E eu escolhi usar as iniciais, desembaralho da tipografia brasileira, que é o DTB, e eu fui desenhando para chegar à marca, que é um D rebatido e o B, e embaixo forma a bandeira do Brasil. Para criar o jogo e escolher a disposição dos elementos gráficos, eu fiz um protótipo, um mockup, em carta de cartolina bem artesanal, recortei em casa, pintei com hidrocor e chamei os familiares para jogar comigo até ficar num jogo, criar um jogo que funcionasse.
Aqui já para diagramar o nome do autor, a tipografia, eu fiz esses estudos para ver qual a melhor posição. E dentro desses elementos gráficos estão a cor, o nome do tipógrafo e o nome da tipografia. Aqui é a evolução das cartas que eu fui testando. Da 1 a 6 eu fui tentando encontrar uma melhor posição, onde que fosse possível a visualização fosse melhor e a facilidade de abrir o leque com as cartas sem tapar a informação, até chegar à 7ª opção, que foi essa, que é a carta como ficou. A cor toma toda a carta, que difere a depender da categoria. O nome em cima é o nome da tipografia e abaixo o nome do tipógrafo. Aqui para os rafes para fazer o verso da carta, inicialmente eu pensei em uma coisa bem brasileira, usando o ícone, né, tendo uma referência à bandeira, mas no final eu escolhi simplesmente aplicar marca e somente a cor verde, que é o verde da bandeira do Brasil. Para criar as ilustrações das cartas com as tipografias, as composições, eu parti de algumas opções, né? Uma delas é a ilustração e, em outros casos, a fotografia, e eu trouxe 2 exemplos, porque são 40, então esses 2 explicam um pouco, ilustram. Nesse caso é a tipografia Cordel, Pedro Moura, o nome é Cachaça, Marvada. Aí, nessa ilustração tem nomes diversos, gírias e apelidos que se dão à bebida no Nordeste, e eu fiz uma composição com a tipografia. Em outros casos foi fotografia, por exemplo, a Fonte Brasileiros de Christian Cruz. Me lembra muito a feiras populares, porque é uma fonte que geralmente os letristas pintam cartolinas para ilustrar o preço. E eu fui até a feira, fotografei e cheguei a essa composição aplicando a tipografia nela. Aqui estão todas as tipografias da categoria vernacular, que nela se encontra vários tipógrafos, Vinícius Guimarães, Priscila Farias, alguns baianos também, como Fernando PJ. Na fonte para texto tem Christian Cruz também, Fábio Lopes, Fábio Agui, Marconi Lima. Aqui as Tipoflex, que são fontes inspiradas em outras áreas de criação, literatura, música. Aqui algumas inspiradas na Bossa Nova. E aqui as do Dingbetes. Nós sugerimos um jogo, mas não necessariamente seja obrigatório dar liberdade a se jogar, criar outros jogos como o jogo da memória. E é livre. Aí, aqui já é a capa do livro, que está disponível ali quem estiver interessado, que tem informações sobre cada tipografia, obedecendo algumas perguntas, são 5. Quem fez a tipografia, quando, qual a sua formação, o destaque, se está disponível para download, se é gratuito, se é free, e algumas informações adicionais de criação. A família Táxia, de Daniel Juste, do Paulista, foi a fonte usada para diagramar o livro, a fonte para texto. Aqui já foi os estudos para fazer a embalagem, que tem um modelo 1 que foi desenhado e depois eu fui até a fábrica para ver a questão de viabilidade, valor, e cheguei ao segundo modelo, que é mais prático e mais barato. E aqui como ficou. Aqui é o estudo para fazer a embalagem e a impressão de silk, serigrafia. Uma coisa bem simples, foi tinta de serigrafia, mantive a embalagem na cor natural, que é MDF, que é madeira de reflorestamento. E aqui o desembaralho, o kit todo. Só que esse livreto, ele evoluiu para o livro, então nessa versão está um pouco desatualizado. E aqui o livro. As referências são a Tupigrafia, de Cláudio Rocha e Tony Demarco,
o Mecotipo, que é o primeiro livro de desenho de caracteres no Brasil por Bug, do Recife, e o catálogo Fontes Digitais de 1989 a 2001, de Priscila Farias e Gustavo Piqueira. É isso. Obrigado.